Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta edição do TVI News Notícia, segunda edição. A primeira edição você já acompanhou no dia de hoje, aqui pela manhã, com a Pérola Cordeiro aí, e toda a programação da TVI News, essa TV que completa 20 anos de existência agora, nesse ano aí de 2025, encerrando com chave de ouro agora no mês de dezembro. Você que nos acompanha aí do canal Ultra TVC 24.2, aqui da região Itabuna e Ilhéus, você aqui de mais pertinho, tá aí nos acompanhando nesta tarde de segunda-feira. Pode também aí nos acompanhar do canal do YouTube, ao vivo, porque a gente aqui também transmite essa programação através da plataforma do youtube.com/TVI Oficial, isso mesmo, é o youtube.com/TVI Oficial. Você pode acompanhar também agora ao vivo toda a programação aí através desse canal do Instagram, essa plataforma aí de muito entretenimento. Também a TVI está lá presente no Instagram para você que deseja aí também acompanhar todos os conteúdos da nossa programação. A gente tem esta plataforma, é somente você acessar ali a @TVI Play Oficial e pronto, você pode aí acompanhar toda a programação, isso mesmo, né? A gente ainda tem aí o site da TVI, que você pode também lá ter acesso a todas as informações, notícias, conteúdos de entretenimento e toda a programação da TVI pelo www.tviplay.com.br, isso mesmo aí, www.tviplay.com.br. Nessa tarde de segunda-feira, eu cumprimento todos vocês telespectadores aí, 22 de dezembro, mais precisamente às 17h06, estamos aqui ao vivo essa semana aí, que é a semana aí dos festejos natalinos, né? Já na quarta-feira aí vai celebrar de forma religiosa aí o nascimento de Cristo. Isso mesmo, né? Onde as pessoas se reúnem ali com as suas famílias, em casas, com os amigos, né? Para celebrar, festejar o amor, a gratidão e também a união, né? E nessa reunião aí vai ter presente, vai ter aí festejos, vai ter comidas, né? E muita diversão. Falando nisso, você já comprou aí o presente do amigo secreto, que é tradicional aí na festa natalina, é na quarta-feira aí, na noite de quarta-feira, a partir aí das 20 horas, geralmente, né, começa aí as reuniões de família, e aí tem o tradicional amigo secreto. Por que eu estou falando disso? Porque se você ainda não comprou o seu presente ali do amigo secreto, ainda dá tempo. Tem programação aí especial no comércio, principalmente no comércio de Itabuna. A gente vai falar sobre isso, que vai ser aí o primeiro destaque da notícia. A gente vai agora falar dos destaques de hoje, né? E um dos destaques é justamente esse. A gente vai falar aí dos horários especiais de funcionamento, geralmente no país todo. Existe aí uma programação nos comércios, né, de um horário especial aí, um horário estendido, e aqui em Itabuna você vai saber como está funcionando aí esses horários durante esse período agora desta semana. A gente vai falar sobre isso e vamos falar também de notícias que realmente interessa para quem já está aí também no período de férias. Férias ali, tem aquelas férias coletivas, vai viajar, vai para o sul, extremo sul aí, aqui da região. Saiba que a Ponte do Jequitinhonha já autorizou hoje ali o tráfego aí de caminhões e também de ônibus para poder passar pela ponte transitória ali, né? Estava interditada para grande fluxo, mas foi liberada hoje. Você vai ter mais detalhes a respeito disso. Nós vamos falar também aqui, infelizmente, de uma família baiana que estava vindo aí, né, pegando a estrada para poder visitar aqui na Bahia os familiares, passar os festejos de final de ano. Infelizmente, uma família se envolveu numa trágica, né, num trágico acidente aí, nessas vias, e a gente vai falar sobre isso, para onde ia aí o destino dessas famílias, a cidade aqui na Bahia, né? Vamos falar ainda da Prefeitura de Ilhéus, que está adotando aí nesse período
um período educativo, vamos dizer assim, para a implantação aí que vai começar já a ter novos radares em Ilhéus, e a gente vai falar sobre isso aí. Ilhéus, que é uma cidade turística e que geralmente aí nesse final de ano o fluxo aumenta realmente ali de carros e motos, né, e outros também ali tipos de automóveis de passeio. Então você vai saber mais informações a respeito aí da cidade de Ilhéus, né? Nesse final de semana teve muita notícia também e, surpreendentemente, choveu bastante aqui na região. Essas fortes chuvas, mesmo que por um período curto, aí provocaram pontos de alagamento. Você vai saber quais foram as cidades aqui atingidas, nós vamos falar sobre isso. Vamos também falar de violência na Bahia, né? Principalmente em cidade pacata como Buerarema, aí que teve um assassinato no dia de ontem, no domingo. Você vai saber mais detalhes sobre esse crime. Vamos falar ainda que o Ministério Público, ele abre investigação aí de um esquema de diárias envolvendo ali, né, as questões ali presidiárias. Você já vai saber como se deu aí essas investigações. Vamos ainda falar que a Bahia publica aí na nova tabela da taxa da CNH. Isso mesmo, já tem aí os valores já estão autorizados, as pessoas vão poder consultar através do Detran. Nós vamos aqui noticiar para vocês, né? Novidade também aí na discussão, falando em final de ano, falando aí de comércio, movimentação econômica. A gente fala aí da polêmica escala 6x1, que esse ano deu o que falar realmente. Tá tendo aí muitas discussões nos plenários e tem novidade aí, avanços nessa discussão da escala 6x1. Você vai saber também. O TRF reconheceu que Dilma Rousseff como anistiada. Isso mesmo, a Dilma Rousseff foi reconhecida como anistiada e, mais do que isso, a Dilma ainda vai receber uma indenização, período aí de indenização prolongada. Você vai ter mais detalhes dessa informação aí histórica também, né? A Dilma, que é uma mulher política, ex-presidente aqui do país, né, do Brasil. A gente vai dar mais detalhes sobre essa informação. E um cantor aí conhecido nacionalmente pelo estilo brega faleceu esse final de semana. A gente vai falar sobre o Lindomar Castilho. Ele ali que é uma personalidade artística bastante marcante no meio ali musical, principalmente ali naquele meio conhecido como músicas bregas, né? O tradicional música brega. E o Lindomar veio a falecer esse final de semana. A gente vai aproveitar a oportunidade de relembrar um crime bárbaro aí, envolvendo inclusive o Lindomar Castilho. A gente vai falar também aí que o Tribunal de Justiça desenvolveu uma ferramenta online aí para pedido de medida protetiva. Isso é muito importante, tendo em vista aí que os índices de violência contra a mulher continuam crescentes, mas a justiça continua se movimentando aí, tentando combater de alguma forma e reduzir esses índices aí de criminalidade, né? Em Porto Seguro, falando a respeito disso, a cidade turística ganha ali a primeira Secretaria da Mulher. Isso, ela tem uma importância significativa aí dentro do município, e Porto Seguro adere aí a essa secretaria de forma histórica. Vamos falar ainda sobre o Mercosul, que tem defendido aí medidas de proteção a crianças no ambiente digital. A gente já trouxe essa discussão aqui a respeito, falamos aí sobre as consequências das crianças envolvidas no ambiente de internet, e a gente traz novidades aí porque o Mercosul realmente tomou uma postura bastante interessante e o Brasil está envolvido nisso também. Nesse final de semana em Itabuna teve o Celebra 2025, e a gente vai falar como aconteceu o Celebra. E a FIC está abrindo aí um prazo de inscrição de patrocínio para a lavagem do Beco do Fuxico, que agora já aí a partir do dia 17 de janeiro você vai ter mais informações. E além disso a gente vai falar sobre futebol, porque o Corinthians aí, né,
venceu o Vasco, foi campeão e ontem teve muita festa, muita comemoração, muita zoação também entre os torcedores. A gente vai falar sobre isso e muito mais na programação de hoje aqui do TVI Notícias. A gente vai rapidinho para um intervalo, mas a gente já retorna aqui com todas essas pautas. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa, era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
governo do estado tem um lado, o do povo baiano. Por isso, a Bahia se tornou o estado do Brasil que mais investe para melhorar a vida das pessoas. Hoje, a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do Brasil. Porto Seguro tem também. Hoje, para se tratar, nem precisa viajar. E a Bahia também tem as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 6 aqui na região e mais 21 chegando. Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. O governo do estado tem um lado, o do povo baiano. Por isso a Bahia se tornou o estado do Brasil que mais investe para melhorar a vida das pessoas. Olha aí, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do Brasil. Ilhéus tem também. E a Bahia também tem as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Bora! Já são 11 aqui na região e mais 29 chegando. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia. Estamos de volta aqui na nossa programação dessa tarde de segunda-feira. Eu queria mandar aqui um abraço especial para o meu amigo, colega, parceiro de trabalho aqui, o Joab Paiva, que é o âncora aqui do TVI News, segunda edição. Já ele está retornando aí nas próximas semanas. Ele está tirando aí merecidas férias nesse mês de dezembro, enquanto eu aqui assumo a grade dessa programação aqui especial de final de ano. Mas já o Joab está aí. Um grande beijo, meu amigo. Aproveite bastante aí essa temporada merecida de descanso. Já retorna aí na versão turbinada 2026.1. É o Joab Paiva, ele mesmo. Mas vamos para hoje o primeiro destaque do dia. Nós vamos falar aí do movimento aí do comércio de Itabuna, que tem aí, né, se preparado já para poder receber aí todos as pessoas que vão visitar o comércio ali, todos os clientes das lojas muito bem preparadas aí nesse período. E agora nas vésperas aí, o feriado que caiu esse ano aí no meio da semana, dia 24 aí, né? Mas já nesse final de semana já teve aí uma programação especial, a gente vai falar sobre isso agora. E os horários ali realmente estão sendo estendidos, ampliados, tanto no comércio de Itabuna como também no shopping. O shopping aí está funcionando em horário especial. É importante esse horário especial para aquelas pessoas ainda, né, que não estão aí incluídas, né, nas férias coletivas. As férias coletivas que contemplam aí, né, esse período de descanso entre o Natal, o Réveillon ali, passagem de ano. Então as pessoas ainda permanecem na sua escala de trabalho e ficam ainda meio que restritas, sem tempo para poder fazer as compras, né? O 13º também sai aí, fomenta o comércio local, isso é importante também, traz aquela movimentação sazonal que é importante. E em Itabuna, os horários aí, tanto no centro como no shopping, é justamente para isso, para dar oportunidade a essas pessoas de poder, então, aí o consumidor ter essa oportunidade, né? O consumidor itabunense, então, vai ter um tempinho a mais para poder, nessa reta final das compras aí natalinas, com os horários aí estendidos. Essa programação de horário já começou desde o dia 15 agora de dezembro, né? Vai se intensificando, ampliando ainda mais nesse período que se aproxima da data do dia 24. Todos os setores comerciais, de fato, ganham, né? Seja o setor alimentício ou também ali o setor de tecidos. Todos esses setores aí começam a serem privilegiados nessa questão, né? As lojas ficarão abertas até tarde desta segunda-feira e da terça também, ou seja, hoje e amanhã vai ter aí o comércio aberto e estendido de forma especial, porque segundo aí as entidades e lojistas, o Sindicato dos Comerciários, nesses 2 dias, o funcionamento será das 9 da manhã às 22 da noite, isso mesmo, 22 horas ali, né? Você vai ter o período que pode ir desde o horário comercial convencional até mesmo o horário das 22, bem tarde da noite aí, né? Pessoal aí que também não gosta muito de, né, poder fazer as compras nesse calor
durante o dia, vai poder ter à noite aí, com muita segurança também, iluminação, já faz aquele passeio para a praça também ali, que está bem ornamentada, a Praça Camaquã, conhecida como a Praça do Chafariz, que agora não é mais a Praça do Chafariz, né, mas está ali muito bonita, realmente, prometendo e entregando muito entretenimento para as famílias e as crianças. E segundo as entidades dos lojistas, o comércio tende realmente a se aquecer ainda mais nesses 2 dias, viu? Já na véspera de Natal, na quarta-feira, as lojas ficarão abertas das 8h30 até as 17 horas. O dia 24 ali, que é realmente, né, que antecede o dia, né, a noite do Natal, então as pessoas ainda vão poder aproveitar o comércio até as 17 horas. Hoje e amanhã até as 22, ou seja, horário mais estendido no período da noite. E no dia 24, na quarta-feira, noite de Natal, nessa véspera aí, né, as pessoas vão poder estar lá até as 17 horas. É isso mesmo, né? Muito parecido aí também com o último dia do ano, que é o dia aí 31. Na véspera do Réveillon, para você ter noção aí, o comércio vai abrir também no dia 31 e vai funcionar das 8 até as 4h30, né? Até as 4h30 da tarde, no dia 31 aí, o dia da virada, 31 para o dia 1º, as pessoas ainda vão poder aí comprar aquela roupa de ano novo, de última hora que deixou aí, ou fazer aquela troca imediata até as 4h30. Até as 4h30 dá tempo, você corre lá no comércio e vai estar lojas abertas, né? O único shopping center aqui de Itabuna, né? Ele também vai estar funcionando em horário especial. Hoje e amanhã, por exemplo, as lojas do shopping vão funcionar das 9 até as 23 horas. Das 9 da manhã até as 23 horas. Ali um horáriozinho também mais estendido. Geralmente as lojas, né, elas têm um horário mais reduzido, mas nesse período aí também elas entram dentro dos horários do comércio também. Vai até as 23 horas, né? A praça de alimentação vai ficar aberta das 10 também às 23, né? Você quer ali fazer suas comprinhas, mas também quer fazer aquela pausa rápida para poder se alimentar. A praça de alimentação também vai estar funcionando em horário especial, até as 23 horas ali você vai poder também aproveitar. Na véspera de Natal, as lojas e os quiosques do shopping, que dia 24 vai funcionar das 9 até as 18. Até as 18 horas aí da noite do dia 24 vai estar aí funcionando. Para quem ainda esqueceu de comprar aquele presentinho de última hora, né? Vai poder ali dar aquela passadinha até as 18 horas. A exceção é apenas para uma loja Americanas aí, que vai funcionar das 9 até as 19 horas. O horário normal mesmo da loja, né? Ele não vai sofrer alterações. Mas é isso aí, é bom aproveitar essa oportunidade aí do comércio, né? Tem muitas promoções também aí. O comércio de Itabuna incentiva também aí campanhas com sorteios, né? Carros, motos, valores ali e também cupons de compras que os consumidores podem aí estar aderindo através de uma compra feita na loja, no comércio de Itabuna. Então você pode aproveitar essa oportunidade também e terminar o ano aí sendo contemplado, quem sabe, né, pela CDL de Itabuna aí, durante esse período do comércio. Então é muito importante realmente a gente salientar essas informações aqui, porque o comércio traz aí atrativos especiais para esse período aí, onde as pessoas recebem aí abonos, recebem também aí o 13º, é bom usar com planejamento, com cuidado, mas sempre aí pensando nas oportunidades econômicas que vai acontecer e já estão acontecendo aí no comércio de Itabuna. O stand lá já está pronto, já teve vários sorteios durante o mês aí já de dezembro, sorteios aí importantes de consumidores que estiveram no comércio de Itabuna, compraram e foram contemplados. E não é apenas para consumidores de Itabuna não, você de toda a região pode vir comprar aí no comércio de Itabuna e vai também concorrer a prêmios, né? No ato ali da compra que você faz, você recebe o seu cupomzinho ali e você preenche com todas as informações, nome, endereço, telefone
e você fica aguardando, tem ali toda a programação de sorteios até o início do mês de janeiro. Tem sorteio ali que fomenta realmente toda essa movimentação de compras. Realmente é o poder aquisitivo aí dos consumidores em alta em Itabuna, e você pode realmente ficar atento a respeito disso, né? Depois que preparou aí todas as compras, foi aí ao comércio, né? Pode ser também uma grande oportunidade para viagem, isso mesmo, né? E pode aí ser uma oportunidade para você que deseja viajar, pegar a estrada e deseja saber como é que está a estrada. Larissa, como que está aí o tráfego, principalmente ali naquela ponte que gerou polêmica, continua gerando bastante polêmica e às vezes até insegurança nas pessoas, que é a ponte do Jequitinhonha. A gente vai falar disso agora. A ponte do Jequitinhonha, ela já havia sofrido aí alterações. Por um período passava carros pequenos, carros de passeios, né, ambulâncias, em situações ali também, né, emergenciais. Então estava liberado esse tráfego aí, um tráfego controlado com o Sigipare, né? Mas aí o tráfego para outros tipos de automóveis aí de grande porte não estava liberado, mas hoje, no dia 22 aí, a ponte do Jequitinhonha foi liberada realmente aí para poder ter acesso, né, essas pessoas aí. A gente tem essa matéria, a gente vai colocar essa matéria no ar para vocês poderem entender melhor. O sul e extremo sul do estado terão a sua integração restabelecida segunda-feira, 22 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, com a liberação da ponte sobre o Rio de Jequitinhonha para ônibus, micro-ônibus, caminhão de carroceria, enfim, todos os veículos com carga de peso bruto total inferior a 33 toneladas. Fruto do diálogo entre o governador Jerônimo, o ministro Renan Filho, para que a recuperação da laje do tabuleiro dessa ponte fosse recuperada antes das festas do final de ano, garantindo o turismo interno e fortalecendo o setor produtivo. É isso aí, a ponte do Jequitinhonha, né, a circulação aí de ônibus e caminhões e outros veículos de carga voltam então a ser permitida na ponte sobre o Jequitinhonha. A partir das 8 da manhã de hoje foi liberado aí de fato, né? Essa liberação foi anunciada pelo governador da Bahia, o Jerônimo, que fez aí esse comunicado no dia 21, último domingo, e autorizou aí o tráfego desses veículos com peso bruto de até 33 toneladas, como vocês ouviram aí na matéria. Bom, com essa medida, veículos como ônibus intermunicipais, micro-ônibus e caminhões passam a utilizar o trecho, o que deve aí aliviar o trânsito na região e trazer mais fluidez à mobilidade. A liberação também é considerada fundamental para o escoamento da produção, além de facilitar também o deslocamento aí diário de moradores e de trabalhadores, prestadores de serviços que dependem da rodovia. De acordo com o governador, essa decisão ela é fruto de uma articulação entre o governo da Bahia, o governo federal, o Ministério de Transporte e o Departamento Nacional de Infraestrutura. É isso mesmo, que é o DENIT. O Jerônimo, ele ressaltou que o esforço conjunto permite antecipar a liberação da ponte antes do período das festas de fim de ano, atendendo a uma demanda, inclusive, antiga e urgente da população. A ponte havia sofrido restrições de tráfego por questões estruturais e a liberação parcial representa um avanço importante para a economia e a logística do sul e extremo sul da Bahia. Então aí a ponte do Jequitinhonha, ela foi liberada, né? Na verdade ela foi reestruturada, não da forma como já se esperava. Está se esperando a construção da nova ponte, essa é a verdade, né? Mas ela foi ali, quem passou ali viu que estava com uma estrutura ali de fios de cabo de aço, né? Esses cabos de aços aí é para reforçar essa estrutura e dar maior segurança, e a gente confia e espera, né, que os engenheiros e as pessoas capacitadas de fato aí possam garantir realmente a segurança dessa ponte aí, desse tráfego que vai acontecer. Muito provavelmente vai ser também na estrutura do Pariciga,
né, permitindo um fluxo e depois do outro em sequência. Mas o que a gente espera é que realmente a ponte nova seja construída e entregue, né, ali para as pessoas, porque essa ponte ainda continua representando aí um risco eminente para as pessoas, né? Pode causar acidente, sim, existe essa probabilidade, por isso que existe aí a necessidade da construção de uma nova ponte, né? Para que não haja maiores problemas a respeito disso. E falando aí de possíveis acidentes, a gente vai mudar de assunto agora, porque a gente vai falar de um acidente que aconteceu ali em Minas Gerais. Esse acidente que chocou realmente aqui moradores do sul da Bahia, mais precisamente da cidade de Ibicuí, porque uma família vinha, né, de Minas Gerais para passar aqui os festejos de final de ano com a família, esses festejos tradicionais natalinos aí, do final de ano, e infelizmente uma tragédia aconteceu. Foi uma família baiana que morreu aí num grave acidente em Minas Gerais, né? Pai, mãe, filho e também sobrinhos que vinham. Na verdade, haviam 2 carros, 2 veículos aí com pessoas da família, da mesma família, para poder aproveitar aqui essas reuniões familiares no sul da Bahia, aqui, né, Ibicuí, a cidade tradicional, a terra do forró, bem pertinho aqui de Itabuna, logo ali depois de Bicaraí. Então, infelizmente, teve aí essa tragédia que pegou muita gente, assim, de surpresa da cidade, né, porque é uma notícia triste num período feliz. Infelizmente, né, essa família não tem muito o que comemorar, apenas aí a sobrevivência do outro carro aí, que não se envolveu no acidente, muito pelo contrário, né, vinha atrás e percebeu realmente a ausência deste carro que se envolveu nessa trágica tragédia aí, se ausentou da estrada, né. A circulação de ônibus aí e caminhões representam um risco, um perigo, mas também carros de passeio tem que ter maiores atenções, tem que ter maior atenção aí, né, nas estradas, porque os acidentes acontecem, infelizmente, e muitas vezes com vítimas fatais, né. Essa família mesmo aí foi uma tragédia, porque foi na sexta-feira que aconteceu isso lá em Minas Gerais, deixou de luto aí a cidade do sul da Bahia, que foi Ibicuí. 5 pessoas da mesma família morreram após um grave acidente. A gente tem essas imagens aí também, né? O carro registrado foi realmente uma tragédia. Foi ali no município Martinho Campos, a região centro-oeste do estado. As identidades da vítima foram confirmadas pelas autoridades ali, né, no sábado, no dia 20. Todas as vítimas eram de fato naturais de Ibicuí, no sul da Bahia, e residiam atualmente em Nova Serrana, em Minas Gerais, né? Era uma família que era de Ibicuí e estava retornando ali para poder aproveitar esse período aí com a família. Infelizmente aconteceu essa tragédia aí que chocou bastante, né? Morreram então no acidente, essa foto que vocês estão vendo aí, morreram o Lucas Celestino Reis, ele que tinha 40 anos, a Jéssica também aí que vocês verem na foto, a Jéssica Silva da Hora, 35 anos, e também as filhas do casal, que era Ana Laura da Hora, de 6 anos, uma criança, e Isis da Hora Reis, que também tinha 3 anos apenas. Além da Rayane Rebouças da Hora, de 19 anos, que era sobrinha de Jéssica. Bom, uma família inteira, né, chora aí a morte. De acordo com as informações, né, do prefeito de Ibicuí, o Salomão Cerqueira, a família estava a caminho da cidade de Natal para passar as festas de fim de ano quando ocorreu o acidente. Numa nota pública, aí, né, nas redes sociais, o gestor lamentou profundamente a tragédia, se solidarizou com os familiares, porque de fato, para ele, é uma tragédia que enluta não apenas as famílias, mas também toda a cidade, né, que recebeu essa notícia. Ainda segundo o prefeito, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ela está acompanhando aí o caso, prestando todo o apoio às famílias e à vítima nesse momento intenso de dor e sofrimento.
As informações da Polícia Militar Rodoviária apontam que o motorista, ele perdeu o controle do veículo, atravessou a pista, bateu em um barranco e caiu em um córrego às margens da rodovia. Aí, após a queda, o carro ficou com as rodas para cima e bem submerso. Nenhuma das vítimas, infelizmente, resistiu e todas morreram ali mesmo no local. A funerária Unipax, ela informou, inclusive, que os corpos permanecem ainda no Instituto Legal e após a liberação serão levados para a Bahia, onde ocorrerá o sepultamento. Até o momento não foram divulgadas informações sobre data e local do velório, que vai acontecer aí na cidade de Ibicuí. Como a gente mencionou aqui agora há pouco, o condutor perdeu ali, né, o controle do veículo, que rodopiou e infelizmente aí saiu da pista. Foi assim que o carro, que estava outra família, outras pessoas, outros integrantes dessa mesma família, notou que eles já não estavam mais ali, né, naquele raio ali da rodovia, deu por falta e foi quando, infelizmente, perceberam que um acidente tinha acontecido. A gente faz um alerta aqui especial a todas as pessoas que vão viajar aí nesse período, muitas vezes não conhecem a estrada e mesmo conhecendo é bom ter bastante atenção. Existem aí períodos de chuvas também, né, previstos para os próximos dias em algumas rodovias e pista molhada também ali é preeminente para acidentes, então todo cuidado ainda é pouco, fazer ali, né, a questão da direção defensiva. A gente traz aqui também sempre, não somente em questão de campanhas, mas a gente traz aqui como alerta, literalmente, se for beber não dirija, se dirigir não beba, principalmente nesses períodos aqui de festas, né, de fim de ano, né, festas celebrativas com grande significado aí para as pessoas, o Natal, o Réveillon, onde se celebra aí realmente a vida, a fraternidade e infelizmente ainda tragédias acontecem e acabam marcando famílias, né, com dores que realmente são irreparáveis, como dessa família aqui. Fica aqui realmente a nossa solidariedade também a todos os ibicuienses e também aos familiares, né? O enterro vai acontecer aí na cidade de Ibicuí, assim que o Instituto Médico Legal liberar os corpos, eles serão encaminhados diretamente para essa cidade, né? Infelizmente o Natal será diferente, mas fica aqui o alerta também para outras famílias que vão viajar nesse período. Muita atenção, atenção redobrada, fazer o uso aí do cinto de segurança, aquele check-up no carro, né, para tentar garantir e reduzir aí realmente as chances de acontecer qualquer tipo de acidente, né? Notícia trágica que infelizmente a gente não gostaria de noticiar, mas é notícia e a gente precisa aqui manter todos vocês informados a respeito disso, né? E ainda falando de trânsito, a gente vai mudar um pouquinho aqui a conversa, mas ainda nesse âmbito vamos falar da cidade de Ilhéus, porque a Prefeitura de Ilhéus aí está promovendo um tipo de instrução realmente aí da implantação de novos radares e a gente vai poder aproveitar essa oportunidade para falar que a Prefeitura de Ilhéus, mais uma vez, agora sai na frente, adotando aí um período educativo para infrações registradas em novos radares ali de trânsito de Ilhéus, né? É sempre uma polêmica qualquer instalação aí de radares na cidade de Ilhéus, bastante criticados, né? Nesse sentido, mas os radares eles têm ali um significado, uma importância, inclusive, nessa questão. O prefeito Valderico Reis já demonstrou ali uma preocupação nesse fluxo realmente aí da cidade, na entrada e na saída de Ilhéus, já comunicou inclusive ao governador Jerônimo, né, uma necessidade aí de ampliar esse tráfego, de melhorar, na verdade, esse tráfego e conta aí com o apoio financeiro do governo do estado para novos investimentos. Enquanto isso, a Prefeitura de Ilhéus vai adotando aí, né, novas medidas e uma dessas medidas realmente é isso, trânsito e mobilidade, que é aí a Secretaria de Trânsito, lá, a Sutran, informa que todas as infrações registradas pelos radares de fiscalização eletrônica
até domingo, dia 21 de dezembro, que foi agora, né? Terão um caráter exclusivamente educativo, né? Então, se você foi aí registrado com uma multa até o dia de ontem, saiba que foi em caráter educativo. Nesse período, as ocorrências não serão convertidas em penalidades e nem resultarão aí numa pontuação na sua carteira de habilitação. Por quê? A medida, ela tem como objetivo permitir que os motoristas se adaptem ao novo sistema implantado aí no município, além, inclusive, de reforçar ações de orientação e educação no trânsito. Então, durante esse período, a Sutran enviará correspondência aos condutores cujos veículos foram identificados pelos radares, informando que se trata de uma notificação educativa. O documento ele tem caráter ali informativo e busca conscientizar os motoristas sobre os limites de velocidade e o respeito às normas de trânsito nos trechos monitorados. Estamos com um novo aí sistema de fiscalização e entendemos a importância de dar um período de adaptação, destacou aí o diretor da Sutran, Cláudio Cardoso. Ele disse mais, viu? Ele disse que durante esta semana estão na rua aí com panfletagem, orientações e abordagens educativas para conscientizar sobre a importância dos radares e o nosso principal objetivo é diminuir o número de acidentes. A Prefeitura de Ilhéus reafirma o compromisso com a segurança e a transparência com a educação do trânsito, adotando medidas que inclusive contribuem para a redução de acidentes e preservação das vidas humanas aí, né? Ilhéus, que é uma cidade turística, né? As pessoas aí realmente utilizam desse período para aproveitar ali o descanso, né? Nas praias, né? Muitas pousadas, muitas casas de veraneios também ali, né? Mas também muita imprudência e os radares aí agem com uma certa importância nesse sentido aí para tentar reduzir esses números de acidentes que acabam se elevando durante esse período aí de festejos de fim de ano. Então, a cidade de Ilhéus promove aí, né, essa ação educativa, informativa, para a ação de conscientização para aí os condutores, né? Você aí que é residente de Ilhéus ou também de cidades circunvizinhas, está chegando, né? Sofreu essa multa aí, essa penalização não vai ser aplicada de fato. É apenas realmente uma notificação que vai estar sendo aí, sendo avaliado de forma como educativa, isso mesmo, de forma educativa, né? Pode ser adotado, inclusive, por outras cidades, uma ação aí que chamou realmente a atenção, se destaca, porque é necessário conscientizar ainda as pessoas da forma correta, né, ali, de se comportar no trânsito, e o radar é uma importante ferramenta para isso. A gente aproveita, então, essa oportunidade para alertar você, condutor também, que está aí se preparando para pegar aí a estrada, principalmente aí chegando a Ilhéus, tem essa novidade aí, né? Que realmente é importante a gente salientar. Bom, a gente falou aqui de acidente, a gente falou aqui de questões automobilísticas, a gente falou de infraestrutura de pontes, e a gente vai falar aí de um fator também que influencia nas estradas, que são as fortes chuvas, mas nesse final de semana aí choveu de forma aí surpreendente aqui na região, e a gente vai falar sobre isso porque chuvas aí intensas causaram alagamentos e deslizamentos aí, inclusive quedas de árvores em Itabuna, Ilhéus e Itacaré. Aqui pertinho mesmo da gente, né? Foi observado esse tipo de acidente, né? Que são árvores realmente aí que acabam caindo, né? Essa chuva, a passagem, na verdade, foi de um forte temporal, foi rápido aqui na Bahia, inclusive trovejou na região ontem, né? Ali teve uma sinalização pelo clima-tempo ali, de tempestade no período aí de 11 da manhã até 1 da tarde, realmente ali por volta do meio-dia na cidade de Itabuna trovejou, choveu bastante, né? Ainda na manhã de hoje
tiveram chuvas. Essa passagem foi de um temporal muito rápido aqui na Bahia, deixou um rastro aí de prejuízos, porque pelo menos aí esses 3 municípios, Itabuna e Ilhéus, Itacaré, registraram ocorrências como desabamento aí de imóveis, deslizamentos de terra e ruas alagadas e quedas de árvores, né? A Defesa Civil de Itabuna contabilizou então 49 milímetros de chuva apenas no domingo, 49 milímetros, isso quer dizer que foram 49 litros por metro quadrado, né? O episódio mais grave aconteceu aí foi de um deslizamento de terra na Travessa Teixeira, no bairro Maria Pinheiro. É um bairro aí, né, conhecido pelos seus morros, né? A gente tem essas imagens aí também. E atingiu uma área bem residencial e apesar do susto não houve registro aí de soterrados. O órgão então alerta para a possibilidade de novos episódios diante da previsão de mais de 15 milímetros de chuva, inclusive nessa segunda-feira aí que permanece um pouco chuvosa ainda na cidade de Itabuna. Teve esse deslizamento aí sem vítimas. Mas a gente também abre esse alerta aí que em caso de risco, chuvas intensas, esse deslizamento foi em Itabuna, em caso de risco, que você possa entrar em contato aí com a Defesa Civil para dar maiores informações a respeito aí da segurança. E em Ilhéus, né, concentrou aí o maior número de volume de água, foi ali por volta de 74 milímetros. Que equivale aí a 74 litros por metro quadrado, né? Uma série de danos espalhados por diferentes regiões aí da cidade. Ilhéus também tem problemas de infraestrutura, de escoamento ali dos lençóis freáticos dos bairros, né? Bairros que alagam assim como Itabuna. Parte de uma casa desabou ali no distrito do Couto, enquanto um deslizamento no Alto da Conquista atingiu aí outro imóvel. Árvores caíram na Avenida Canavieiras, interditando a via durante a manhã de domingo. E também o bairro do Pontal. Parece que não teve aí muito o que se aproveitar de praias no domingo de ontem, não. Domingo chuvoso e ainda mais aí com essas intercorrências. As árvores caíram na Avenida Canavieiras, interditou aí a via durante a manhã de domingo. Então até quem pensou, né, poder fazer aí um trânsito de lá para cá, de cá para lá, não conseguiu porque estava interditado. Também no bairro Pontal, onde um carro foi atingido, isso mesmo. Alagamentos e a formação de crateras foram registrados em vários bairros, né? Mais do que Itabuna, a cidade de Ilhéus realmente sofreu mais. Itabuna teve diversos pontos sim, de alagamentos, inclusive na feira do São Caetano. Olha, domingo é tradicionalmente feira e nós tivemos aí registros de que a feira ficou realmente alagada também. Sofreu aí com esse período curto de chuva intensa na manhã de domingo e infelizmente os comerciantes foram prejudicados ali, né, nas suas vendas. A feira que já é uma novela aí e espera-se, né, a reinauguração da nova feira para que esses feirantes tenham ali condições dignas, né, de oferecer os seus produtos, numa parte segura, inclusive, né, que tá previsto para março, né. Mas ainda assim, a Prefeitura de Ilhéus, né, mesmo ali realmente tendo maiores problemas do que a cidade de Itabuna, informou que não houve registro de desalojados e os desabrigados em decorrências de chuvas desse final de semana, né. Já em Itacaré, os efeitos do temporal dificultaram aí os deslocamentos dos moradores e até mesmo dos turistas que estavam ali na cidade, principalmente em áreas com alagamentos. Itacaré também aí teve pontos de alagamento, infelizmente aí atrapalhou o turismo, final de semana aí do turismo aqui no sul da Bahia, né? Mais precisamente aí Ilhéus e Itacaré tiveram essas problemáticas aí. Para vocês terem uma noção, a previsão meteorológica aí, né, garante que até quarta-feira vai ter chuva, né? Tem aí um volume previsto e pode chegar inclusive a 50 milímetros por dia, o que mantém aí o alerta para novas ocorrências, mantém aí também, né, parece que, ao que tudo indica, um Natal
um pouco molhado, um pouco chuvoso, né? Então, realmente redobrem a atenção na estrada, redobrem aí a atenção também, se você mora em um bairro que tem pontos de alagamentos, então possam aí garantir que realmente não vai ter maiores problemas a respeito disso, né? A gente vai aqui dar continuidade às notícias, vamos falar agora, infelizmente, sobre corrupção. Isso mesmo, né? O Ministério Público aqui na Bahia está investigando aí casos realmente de corrupção aí na secretaria, mais precisamente para vocês terem uma noção, é a Secretaria da SEAP, isso mesmo, né? Abriu aí uma investigação sobre um suposto esquema de recebimento ilegal aí de diárias, né? Essas diárias aí que vão precisar serem explicadas de forma transparente, né? Vai precisar ser investigada. Essa investigação aí é para apurar esse suposto recebimento irregular de diárias por servidores aí, inclusive da Secretaria da Administração, a Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia. A ação, ela acontece via procedimento preparatório aí do inquérito civil e foi publicado hoje, no dia 22, isso mesmo, foi publicado. Essa investigação aí foi formalizada por meio de uma portaria expedida pela Promotoria aí de Proteção da Moralidade Administrativa e do Patrimônio Público. E está sobre a responsabilidade da 5ª Promotoria de Justiça, assinada inclusive pela promotora Clarissa Diniz Guerra, ela que é responsável pela condução e apuração aí dessas denúncias. Essa apuração, para vocês terem noção, ela envolve aí possível violação à lei de improbidade administrativa, porque de acordo com o Ministério Público, esse procedimento tem como aí um objetivo verificar os indícios de irregularidades no pagamento dessas diárias. São diárias ali, né, que foram pagas para servidores públicos estaduais, o que pode caracterizar um ato, né? Esses dispositivos tratam aí de situações que envolvem enriquecimento ilícito e dano ao erário. Caso ali realmente fique comprovado que os valores foram recebidos sem a devida justificativa, sem prestação de serviço correspondente ou em desacordo com as normas legais, aí sim realmente vai ter maiores etapas aí, né, para serem avançadas. Não há detalhes sobre quantos servidores estão aí envolvidos nesse suposto esquema ou até mesmo o valor movimentado. Não foram divulgadas ainda essas informações. O procedimento, que ainda está na fase preliminar, deve contar aí com requisição por parte do Ministério Público. E vai ter aí documentos, informações administrativas, relatórios de pagamentos e possíveis prestações de contas relacionadas às diárias, né, que foram concedidas a esses servidores aí. Bom, somente após essa análise do material coletado, né, que é através de documentos, é que o procedimento poderá ser convertido em inquérito civil, com aprofundamento das investigações e eventual responsabilização dos envolvidos. Caso não seja aí encontrada essa irregularidade, o procedimento então vai ser arquivado. Mas, segundo o Ministério Público, a instauração do procedimento está fundamentada aí na atribuição constitucional do órgão, que é zelar realmente pela moralidade administrativa e pela correta aplicação dos recursos públicos, né? Então, a gente aguarda aí, né, o desenrolar dessas informações, mas aí é uma denúncia realmente aí de corrupção, improbidade administrativa, né? Infelizmente, a corrupção que está aí envolvida em diversas áreas, diversos setores, e esse não seria diferente. Quando envolve dinheiro público, tem que ser investigado mesmo. O Ministério Público precisa atuar aí realmente com mais severidade em relação a isso, porque reiteradas notícias aí a respeito de desvios realmente de verbas, dessa vez aí de diárias, em valores, né, dessas diárias, né, que a gente mencionou aqui. A gente vai falar agora aí de uma notícia que é bom para você se atualizar, telespectador. Isso mesmo, né? A CNH aí já atualizou a nova tabela
E essa tabela aí já vai estar disponível pelo Detran de qualquer cidade, poderá realmente aí já acompanhar. Publicou aí essas informações de que a tabela foi atualizada, é uma tabela aí das taxas e foi publicado inclusive no Diário Oficial aí, traz essas informações pra gente, foi publicado inclusive aí na última sexta-feira, foi aí uma lei, na verdade, do Diário Oficial, a Lei 15.000, né? E ela altera aí a legislação estadual, estabelece inclusive aí uma nova tabela de taxas relacionadas à obtenção, renovação e serviços vinculados à Carteira Nacional de Habilitação. A medida modifica dispositivos, que é aí dessa última lei de 2009, ela atualiza os valores e procedimentos cobrados pelo Departamento Estadual de Trânsito, o Detran aqui da Bahia, né? Entre os principais destaques está aí a redução no valor do laudo, o que torna o processo de habilitação mais acessível para a população. Então, a gente não está falando apenas de acréscimo, estamos falando muito pelo contrário, de redução aí, que é notícia animadora, né? Segundo o governo estadual, a iniciativa busca ampliar aí o acesso à CNH, promovendo a economia, inclusão social e mais facilidades para os cidadãos baianos. A nova tabela também define aí valores para serviços como a abertura do formulário, né, que é o RENASH, a impressão de documentos de habilitação, exames de direção e legislação, autorização para instrutores de trânsito, vistoria de trios elétricos e carros de apoio aí, olha que está chegando o carnaval, além da emissão de autorização semestral para veículos destinados ao transporte escolar. Isso mesmo, transporte escolar também está nessa lista aí. Bom, com a mudança, a Bahia então se posiciona na vanguarda das políticas públicas voltadas à mobilidade e ao acesso aí à habilitação, consolidando o projeto CNH Brasil e reforçando o compromisso com a modernização e a democratização dos serviços do Estado. Para o seu interesse, a lei já está em vigor e os novos valores passam a ser aplicados conforme o cronograma estabelecido aí pelo Detran da Bahia. Isso aí é notícia boa, notícia realmente que interessa as pessoas, porque realmente a CNH ela tem aí utilidade muito grande, inclusive hoje profissional. A CNH aí agora está sendo realmente incluída como aí medidas dentro de ações, aliás, de políticas públicas, né, para facilitar o acesso, para permitir que as pessoas tenham ali cada vez mais garantias através desse documento. Esse documento aí que agora praticamente é quase que obrigatório para qualquer atividade profissional, você tem que ter aí. E esses novos valores que foram até reduzidos vai facilitar o acesso dessas pessoas para obterem aí a carteira de habilitação, aí vai facilitar bastante, né? Hoje nós temos muita notícia ainda por aqui, eu vou ainda para um rápido intervalo e já retorno aqui com vocês, fica aí ligadinho. É muito importante saber que a gente tem o apoio do governo. Com certeza! E a Bahia hoje é o estado do Brasil que mais investe. Se antigamente a saúde era para poucos, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do país. Em Ilhéus também tem. Agora, a policlínica está abrindo aos domingos. Podemos vir fazer as nossas consultas, passar pelo médico. Escola boa, era só particular. Bora! Hoje, a Bahia avança no Enem com as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 690 na Bahia, 11 só aqui na região e mais 29 chegando. Tem mais! Novo sistema viário da BA 649, duplicação da BA 963 e mais desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais. Pode melhorar? Pode, mas a gente vê trabalho. E com a parceria Bahia-Brasil, esse trabalho não vai parar. É a Bahia pra frente, do lado da gente o Bahia.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. O governo do estado tem um lado, o do povo baiano. Por isso, a Bahia se tornou o estado do Brasil que mais investe para melhorar a vida das pessoas. Hoje, a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do Brasil. Porto Seguro tem também. Hoje, para se tratar, nem precisa viajar. E a Bahia também tem as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 6 aqui na região e mais 21 chegando. Bahia pra frente, do lado da gente, o Bahia. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. O governo do estado tem um lado, o do povo baiano. Por isso, a Bahia se tornou o estado do Brasil que mais investe para melhorar a vida das pessoas. Olha aí, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do Brasil. Ilhéus tem também. E a Bahia também tem as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Bora? Já são 11 aqui na região e mais 29 chegando. É a Bahia pra frente, do lado da gente, o Bahia. De volta aqui com vocês no TVI News, informação de qualidade, notícia aí, mantendo você sempre bem informado. A gente vai falar agora da violência na Bahia, que não dá trégua, infelizmente, aqui no sul da Bahia, em Buerarema. Ontem teve um assassinato, a gente tem essa matéria aqui, a gente vai trazer mais informações para vocês. Buerarema, que é aí uma cidade conhecida por ser pacata, uma cidade tranquila, né? Ali tá muito
próxima de Itabuna, mas infelizmente ontem tivemos aí essa notícia de um assassinato que provavelmente chocou ali os moradores de Buerarema, que não estão acostumados aí com esse tipo de notícia. Realmente aí uma cidade aí bastante conhecida aqui na região pela tranquilidade, por estar ali bem pacata, mas teve aí realmente esse fato que chamou a atenção e a gente coloca agora na tela para você acompanhar esta matéria. Mataram o rapaz aqui agora, ó. Região do Mercadinho do Índio. A tranquilidade deste domingo foi interrompida por um crime de homicídio no centro de Buerarema. Um homem foi assassinado a tiros na rua Peixoto por volta das 9 horas da manhã. O ataque foi executado por 2 homens que chegaram ao local a bordo de uma motocicleta. Os criminosos se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, fugindo em alta velocidade logo em seguida. O barulho dos tiros causou pânico entre as pessoas que circulavam pela região central no momento do atentado. A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi deslocada para o local para realizar a perícia criminal e o levantamento cadavérico. Olha aí, a tranquilidade aí na manhã deste domingo foi interrompida aí na cidade de Buerarema. Foi um crime aí, um homicídio bem no centro de Buerarema. Um homem aí, que até o momento vocês estão vendo aí na imagem, né? Ele não teve a identidade revelada, mas ele foi assassinado a tiros aí nesta rua, de acordo com relatos aí, inclusive de moradores e testemunhas oculares. Esse ataque foi aí executado por 2 homens, né, como vocês ouviram na matéria aí, chegaram logo a bordo de uma motocicleta. Os criminosos se aproximaram da vítima, efetuaram os disparos sem dizer nada e fugiram aí logo em seguida em alta velocidade. A cidade aí que é pacata, Buerarema, né? O barulho dos tiros aí, então, causou bastante pânico entre as pessoas que circulavam ali na região central deste domingo. A unidade de polícia militar foi acionada, imediatamente ali tiveram as rondas, né, para poder, de forma ostensiva, ver aí os diversos pontos da cidade e numa tentativa de localizar, inclusive, os autores do crime. Apesar desse esforço todo aí da polícia, nenhum suspeito até agora foi preso. E a autoria e a motivação também aí continuam desconhecidos, serão investigados pela Polícia Civil. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi deslocada para o local e está tentando aí realizar a perícia criminal, o levantamento cadavérico. O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Bom, em Itabuna, esses corpos estão aí localizados, né, no Instituto Médico Legal de Itabuna, onde passará aí por necrópsia e aguardará o reconhecimento oficial dos familiares, né, os familiares aí que estão aguardando, né, mas para vocês terem noção aí que realmente a violência está agindo de forma democrática, uma cidade aí que é pacata, mas que infelizmente aí na manhã de domingo teve aí esse assassinato que chamou bastante atenção aí da cidade, dos moradores, né, que ficaram aí assustados com esse clima aí de violência que realmente assusta não somente a cidade de Buerarema, mas toda a região, na verdade, toda a Bahia que está sofrendo aí com esse problema de violência, né? Realmente um tema pertinente na área das políticas públicas. Quando a gente fala aí de segurança, a gente fala de combate à criminalidade, o crime que está cada vez mais aí com índices crescentes, principalmente em questões territoriais aí, as facções estão realmente dominando territórios, né, cidades, bairros aí, e acaba aí realmente não permanecendo somente ali no tráfico, mas em outros crimes bárbaros que acontecem aí, como demonstração de força e poder dos criminosos aí, que trabalham de forma paralela ao poder do Estado ali, que age através da PM, a PM aí que está sempre agindo com muita responsabilidade, com muita capacidade técnica, mesmo assim aquela sensação de que estão enxugando gelo, porque de fato a Bahia precisa realmente de políticas públicas efetivas para combater aí a criminalidade que está cada vez mais crescente, né?
a gente vê aí uma cidade como Guararema que não tem índices aí de criminalidade, mas de repente um ataque violento, vários tiros, sem nenhuma explicação, sem nenhuma ali justificativa, e nunca vai haver realmente, né, nesse sentido de tirar a vida de uma pessoa, mas até o momento não tem maiores informações de envolvimento e a polícia continua aí investigando essas informações. A gente vai mudar agora também um pouco, deixar mais leve, com notícia boa aqui também na TVI. Vocês têm acompanhado aí ao longo do ano, né, as polêmicas a respeito aí da escala 6x1, essa escala que foi bastante criticada, está sendo bastante criticada aí pela questão da exaustão, né, e diversos síndromes e transtornos que as pessoas que trabalham aí nessa escala têm realmente aí apresentado dentro dos consultórios médicos nessa escola. Geralmente essa escala é para quem trabalha aí no shopping, né, trabalha aí no horário comercial diferenciado e de folgas também. E aí diversas propostas já foram apresentadas, né, uma proposta aí está em tramitação, já tem aí avanços a respeito dessa informação aí, que realmente chama a atenção da escala 6x1. Para quem aí trabalha ou para quem tem o interesse em saber, o Senado aí avançou com a proposta, né? Tem avançado com o fim dessa escala 6x1 e está propondo aí uma jornada de 36 horas com 2 folgas, isso mesmo, 2 folgas na semana. A proposta aí que foi aprovada na comissão aí, na CCJ do Senado, prevê aí o fim da escala 6x1. Essa redução aí de 44 horas semanais para 36 horas, também aí tem 2 dias de descanso e mantém aí a manutenção do salário, né? Com transição gradual ao longo de 5 anos, não vai reduzir o salário. O Senado aí avançou nessa discussão, o texto prevê, né, ali menos horas de trabalho, mais descanso, mas mantém ali o salário equivalente, né? E isso aí afeta milhões de brasileiros, para vocês terem noção, porque o fim da escala 6x1, ele acaba ali encerrando um modelo em que o trabalhador atua 6 dias consecutivos para folgar apenas 1. E aí a proposta, ela garante 2 dias de descanso semanal, alterando aí profundamente a organização do tempo e o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Com essa mudança, né, a jornada semanal de trabalho, ela deixa de priorizar longas cargas horárias e passa a valorizar mais a produtividade. Um modelo, inclusive, aí já adotado em outros países, né? Outros países, para a gente ter uma noção, se paga não pelo tempo de trabalho, né, e sim pela produtividade do colaborador. Talvez agora o Brasil tenha a oportunidade de fazer a aplicabilidade aí desse modelo nessa escala 6x1. Então, é uma oportunidade de aproveitamento mais do trabalhador, né? E também para o empregador, que vai ter sim vantagem a respeito disso. A lógica aí que é defendida é reduzir esse desgaste físico e mental, sem comprometer a remuneração mensal do empregado. Porque empregado desgastado fisicamente e mentalmente, ele acaba ali representando também ali um peso na folha ali do empregador, porque esse funcionário ele vai ficar doente mais vezes, né? Reiteradas vezes, ele vai adoecer, vai ter mais atestado, vai comprometer ali a produtividade e o andamento das atividades ali do empregador. Então, essa discussão é bastante necessária e merece ser ampliada para diversas áreas e diversos níveis, inclusive, né? Como esse que eu acabei de mencionar aqui para vocês a respeito da saúde mental, tendo em vista aí que a saúde mental tem apresentado índices no INSS, inclusive de afastamento muito grande, pessoas ali que têm transtornos, né? E síndromes, né, causados de burnout, por exemplo, crise de ansiedade ali, e outros transtornos também, né, apresentados como depressão e também outros aí que assolam realmente essa camada da população que sofre realmente com esse cenário exaustivo, né? Então, é muito importante ampliar essa discussão, porque a proposta aprovada aí, ela, na comissão, ela detalha alterações objetivas nessa rotina profissional
que eu acabei de falar para vocês, com impacto direto aí no número de horas trabalhadas e nos dias de descanso. As principais mudanças previstas no texto são as que você vai ouvir agora, né? A redução de horário, porque de 44 ela passa a ser ali 36 horas semanais, né? Os defensores da proposta apontam aí impactos diretos na saúde mental das pessoas e também na qualidade de vida delas. A respeito disso, né? Os dados indicam crescimento expressivo de afastamentos por transtornos mentais, como eu havia mencionado aqui, reforçando a necessidade de rever o atual modelo aí de trabalho exaustivo, né, para essas pessoas. Mas apesar aí do avanço no Senado, a proposta ainda precisa ser aprovada em 2 turnos do plenário, né? Tá ainda em discussão, mesmo com divergências aí, eles avaliam, né, que a jornada de 44 horas está próxima realmente do fim. O debate sinaliza uma mudança estrutural no mercado brasileiro, porque, como eu havia dito para vocês, lá no estrangeiro, né, em outros países, paga-se, né, o salário das pessoas é pela produtividade, pelo que elas produzem, não simplesmente pelo horário, né, pela carga horária ali, não se paga pelas horas do trabalhador, e sim pela produtividade dele, porque tem funcionários aí que produzem muito em um curto espaço de tempo, tem outros aí que produzem, demoram mais aí nessa escala de tempo, então traz uma nova discussão para esse âmbito e é importante realmente a gente poder falar sobre isso, né, que é essa escala 6x1 polêmica, mas que tem aí trazido bastante discussões a respeito disso, né. A gente vai falar agora de notícia nacional no âmbito político, né? Porque a Dilma Rousseff aí tem novidades para a Dilma Rousseff. O TRF, ele reconheceu aí Dilma Rousseff como anistiada. A Dilma Rousseff teve realmente aí esse direito concedido, inédito inclusive, né? A Dilma, que é uma mulher política, né? A justiça aí determinou então que fosse concedida a ela a anistia. E para vocês saberem melhor, essa justiça determinou inclusive a indenização, porque a Dilma, ela sofreu torturas físicas e psicológicas, né, durante o período da ditadura. Foi bem durante o período da ditadura, a Dilma teve esse problema aí, né, de ser torturada. Incluiu a tortura, para você telespectador que está nos ouvindo aí, ela envolveu choques elétricos, pau de arara, palmatória, afogamentos, nudez e privação de alimentos. Isso mesmo, né? E aí, a Agência Brasil, que, né, a ex-presidente Dilma Rousseff decidiu aí que ela vai receber da União uma indenização de 400 mil por danos morais. Esse é o valor aí, o montante dessa indenização da Dilma, né? 400 mil reais, em razão de perseguição política, da tortura durante a ditadura militar. A decisão foi proferida aí na última quinta-feira e também determinou o pagamento de uma reparação econômica mensal, em razão aí da demissão que ela sofreu naquela época, né? A Dilma ali ficou sem trabalhar. O relator do caso é o desembargador federal João Carlos Maia. Ele afirmou que os atos praticados pelo Estado caracterizavam ali grave violação dos direitos fundamentais e ensejam reparação por danos morais, né? Ele disse o seguinte: foi evidenciada aí a submissão a reiterados e prolongados atos de perseguição política durante o regime militar, incluindo prisões ilegais e práticas sistemáticas de tortura física e psicológica. Foi então ali perpetradas por agentes estatais com repercussão permanente sobre sua integridade física e psíquica. É uma forma aí de restituir a Dilma, né, um tempo que realmente teve prejuízos psicológicos e emocionais, inclusive financeiros. Ao longo dos anos, a ex-presidente deu diversos depoimentos sobre os interrogatórios violentos que sofreu, a tortura, inclusive, que a Dilma sofreu, já foi evidenciada aí, né? Ela perdeu dentes, inclusive, levou aí a hemorragias, entre outras consequências que marcaram realmente aí as condições de saúde da ex-presidente Dilma Rousseff. E ela foi presa ali
no ano de 1970, ela tinha 22 anos, era muito jovem, né? Passou quase 3 anos detida, respondendo aí a diversos inquéritos militares. Após deixar a prisão, a Dilma ainda mudou-se para o Rio Grande do Sul e em 75 começou a trabalhar ali, então, na Fundação de Economia e Estatística do Estado. Ela continuou, então, aí sendo monitorada pelo serviço, né? De lá para cá. Em 77, o ministro do Exército, na época, divulgou uma lista que chamou de comunistas infiltrados no governo. E, de acordo aí com o desembargador federal, o valor da prestação mensal permanece contínua e permanente, né, que deve ser paga pela União. Isso quer dizer que a Dilma vai receber aí sempre, né, um valor aí para poder, de certa forma, ser restituída de um tempo que realmente foi perdido, né? A anistia é um tema político aí que está sendo amplamente discutido a respeito aí, né, principalmente do ex-presidente também Jair Bolsonaro, mas a Dilma Rousseff, que sofreu realmente com o período da ditadura, que teve aí sérios problemas realmente aí relacionados a isso, nesse momento teve aí a anistia garantida, abre precedentes inclusive aí para outras discussões realmente mais importantes. E a gente realmente deixa aqui a solidariedade para a Dilma aí, que sofreu, né, com esses atos de tortura militar aí, de um período que realmente não tem como ser apagado da história do Brasil, mas é novidade aí que reconhece a Dilma Rousseff, anistiada. Vamos mudar agora um pouco de assunto e vamos falar sobre o mundo artístico. Você certamente aí já deve ter ouvido falar de Lindomar Castilho ou ouvido alguma música que era cantada por ele aí numa nova versão. Esse cantor brega, nacionalmente conhecido, faleceu aí no último final de semana, o Lindomar Castilho, né? Essa morte aí, inclusive, foi lamentado por alguns colegas, né? A morte dele foi anunciada aí por mim, Gramonte, que é a filha dele, né? A filha com a mulher, que ele teve aí realmente um desenrolar violento, né? Ele matou a esposa, mas essa filha aí, foi ela quem noticiou a morte do pai, né? Ele conhecido como Rei do Bolero, Bolero ali conhecido, né? Pela breguice, e no bom sentido, né, falando a respeito disso. Ele foi a voz de sucesso da música e brega, morreu aí aos 85 anos. A informação foi compartilhada pela filha dele, né, fruto desse casamento aí, e ela escreveu um texto que reflete aí a trajetória e os erros cometidos pelo pai aí no ano de 1981. Ele que assassinou a tiros, né, a esposa Eliane. Ela deu uma declaração dizendo o seguinte: meu pai partiu e, como qualquer ser humano, ele é finito. Ele é só mais um ser humano que se desviou com a sua vaidade e narcisismo, e ao tirar a vida da minha mãe, também morreu em vida. O homem também morre. Morre o pai e nasce um assassino. Morre uma família inteira. Assim descreveu ela, né? E aí ela disse que assim ela se despede do pai, com a consciência de que a parte dela foi feita com dor, mas com todo o amor que ela aprendeu a sentir e expressar nessa vida. Perguntada se ela perdoou, essa resposta para ela não é simples como um sim ou como um não. Ela envolve tudo e todas as camadas de dores e delícias de ser. Um ser complexo e de intensa evolução. O Lindomar Castilho aí, né, que cantava o bolero, um ritmo clássico aí do brega, ele nacionalmente conhecido. A gente vai aproveitar a sequência aí desse assunto que nós estamos falando e vamos relembrar para você aí, telespectador, desse crime bárbaro aí que o Lindomar Castilho cometeu. Naquela época não existia aí a tipificação do feminicídio, né? Mas o Lindomar Castilho matou aí a sua esposa e a gente vai falar aí, né, sobre esse crime. Vamos relembrar esse crime, exatamente. Olha aí, a esposa dele, né, a filha anunciou a morte do cantor brega e comenta sobre isso aí, né, que ele matou a ex.
em quais condições ele matou essa ex, né? A morte de Lindomar acabou aí reacendendo esse assunto, porque o assassinato foi brutal, foi em 1981, ali a esposa, né? Ele matou a esposa a tiros, né? Ele invadiu, esse artista, o Lindomar, ele invadiu o show da esposa e a matou a tiros. Ela também era cantora, né? Enquanto ela cantava uma música de Chico Buarque no palco de um café em São Paulo. Então ele subiu ali no palco, invadiu o palco e matou ela a tiros, né? Lindomar, ele foi casado com a Eliane entre 79 e 81. Quem ele conheceu ali foi nos corredores de uma gravadora, né, RCA. Os dois tiveram aí um relacionamento e desse relacionamento nasceu a filha Liliane, né? Foi ela aí que anunciou, inclusive, a morte do pai, né? O casal então passou a viver uma vida bastante conturbada e ela chegou a pedir o desquite após as agressões físicas, né? Ela já sofria ali de violência doméstica, embora aquilo ali não fosse ainda tipificado, né? Tudo isso foi agravado porque o artista, ele sempre se mostrou um homem possessivo e ciumento, o que se agravou ainda pelo alcoolismo, quando os dois, inclusive ali, né, já haviam se separado. O cantor estava no topo das paradas, né? Eles se separaram ali no dia 30 de março de 81. Lindomar, então, invadiu o bar Belle Époque, é o nome do bar, né, em São Paulo, e ela estava se apresentando e deu simplesmente 5 tiros enquanto ela ainda estava no palco cantando. Eliane cantava a música João e Maria, de Chico Buarque, exatamente nos versos em que ela cantava: agora era fatal que o faz conta terminasse assim. Aí ele atirou contra ela. A motivação do crime foi o ciúmes, realmente, que ele sentia de um violinista chamado Carlos Randall, que inclusive era primo de Lindomar e se apresentava com ela na Noite Paulista. Ela então morreu a caminho do hospital, muito jovem, inclusive, com 26 anos. O cantor tentou fugir, mas foi impedido pelas pessoas que estavam no local, né? Na época, o Carlos, ele levou um tiro também, mas sobreviveu, que era primo, né? A motivação ali dos ciúmes do Lindomar, ele tomou ali um tiro, mas sobreviveu, né? Ele deu uma entrevista em 2022, falou que não se sentia, né, apto a perdoar o Lindomar depois do crime. Ele acabou ali, inclusive, se afastando dos palcos para se recompor. A Lili já tinha comentado, a filha, né, sobre esse crime aí, e realmente, assim, chama a atenção esse crime para essa questão atual do país, né, de feminicídio. O Brasil aí tem vivido um cenário violento também para as mulheres, os índices cada vez mais crescentes, cada vez mais, telespectador, que são desenvolvidas campanhas de combate à violência doméstica. Tem crescido aí o número de feminicídios, né, com requintes inclusive de crueldade, né? A história aí realmente da esposa de Lindomar é uma história muito triste que continua se repetindo. A mulher que estava trabalhando, né, e ali por força de ciúmes, um descontrole emocional, motivado, sem nenhuma justificativa, realmente ela que já sofria ali violência doméstica, agressões do Lindomar, que tinha problema com bebida alcoólica. É uma realidade muito semelhante à atualidade, né, de hoje aqui no nosso país ainda, né, em respeito aí à violência contra a mulher. E aí, falando sobre violência contra a mulher, a justiça não tem desistido, tem lutado realmente aí e provocado a sociedade, fornecido ferramentas para as mulheres de defesa e proteção aí contra os crimes de feminicídio, né, relacionado. Uma novidade aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, a gente vai falar sobre isso agora, né, que desenvolveu aí uma ferramenta online para o pedido de medida protetiva. Medida protetiva aí, as mulheres vai ter novidade, porque o Tribunal de Justiça acabou desenvolvendo uma ferramenta online
para pedido de medida protetiva. O Tribunal de Justiça aí da Bahia, ele anunciou o desenvolvimento de uma ferramenta digital que vai permitir aí a solicitação de medidas protetivas de urgência pela internet. Isso mesmo. O protótipo ele deve ser lançado até o final do ano de 2025 e tem como objetivo aí facilitar o acesso à justiça, especialmente para pessoas em situação de violência que enfrentam dificuldades ou até mesmo riscos para buscar o atendimento presencial. O pedido poderá então ser feito por meio de computador ou celular, com a opção de preenchimento por texto ou por áudio. A ferramenta foi pensada, inclusive, para atender públicos vulnerabilizados como mulheres, idosos e pessoas com deficiência, e também permitirá aí que terceiros façam a solicitação em casos envolvendo menores de idade ou pessoas, inclusive, sem acesso a dispositivos eletrônicos. O sistema, então, seguirá aí diretrizes nacionais do Conselho Nacional de Justiça e utilizará aí o Formulário Nacional de Avaliação de Riscos, que ajuda, inclusive, a própria vítima, né? Após o registro, a expectativa é que o agressor seja intimado em até 48 horas, conforme prevê a Lei Maria da Penha, com reforço na capacitação de oficiais de justiça para garantir, inclusive, a efetividade das medidas, né? Embora aí a justiça esteja cada vez mais inserida nesse compromisso aí de atuar contra a violência à mulher, precisa também o poder público investir aí em políticas públicas. A gente fala aqui constantemente sobre isso, políticas públicas efetivas, né, que garantam que a mulher não se insira nesse ciclo de violência ou que permita que ela saia com maior facilidade desse ciclo de violência que envolve aí questões emocionais, psicológicas e financeiras, né? Condiciona a mulher nesse sentido. E essa ferramenta online aí, ela vem aí como uma medida para tentar auxiliar, facilitar, né? Para as mulheres, mas é importante demais que tenham aí medidas, né? Políticas públicas efetivas que possam realmente considerar. E uma política efetiva, ela inclui, inclusive, ações políticas, né? A gente vai falar agora de uma ação aí que foi implantada na cidade de Porto Seguro, que tem a ver aí com esse tema, com esse assunto que a gente está falando, que é a Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher foi aí agora instalada na cidade de Porto Seguro, uma cidade aí bastante turística, né, mas politicamente não tinha aí uma Secretaria da Mulher. A gente vai falar desse tema porque foi histórico realmente aí. Muitas cidades da Bahia ainda não tem uma Secretaria da Mulher, mas Porto Seguro aí ganhou, né, num dia histórico. Foi aí a realização praticamente de um sonho para a secretária. Foram alguns termos aí utilizados pelas autoridades presentes nessa inauguração, como vocês verem aí nessa foto, né? A Secretaria da Mulher, na verdade, ela é uma Secretaria de Políticas Públicas e Bem-Estar da Mulher. Ela vai ali promover ações, né, para as mulheres de Porto Seguro, sob o comando, inclusive, da primeira-dama, a Cristiane Chiacho. A Cristiane aí, né, que é primeira-dama, esposa do prefeito. Essa solenidade foi realizada no novo prédio aí, já da Secretaria da Mulher. Tem aí a imagem, inclusive, da fachada do prédio, muito bonita, né? Bem simbólico, rosa aí, né? E o endereço fica realmente na rua Perovaz de Caminha, ali no prédio novo, né? Reuniu todo o secretariado municipal, vereadores, inclusive, né, que puderam estar presentes, secretários, um grande número de pessoas ali, com a presença do prefeito Jânio, o vice também, Paulo, a vereadora em Salvador, a Roberta Caires, né, também fez presente, e a ex-secretária de Saúde, a Raíssa Soares, né? Por que é importante todas essas pessoas ali, representativas de outras secretarias, estarem presentes? Porque a Secretaria da Mulher, ela faz ali ações conjuntas, né? Ações intermediárias, que se reúnem para formar uma política pública efetiva de fortalecimento desta mulher em diversas áreas, seja no empreendedorismo feminino, seja também aí no combate à violência. A vereadora Roberta Caires, por exemplo, ela elogiou aí a gestão do prefeito Jânio
que tem sido reconhecida e falada em toda a Bahia, né? A secretária Raíssa Soares também destacou a importância dessa secretaria, e a primeira-dama, ela declarou que nunca mais tinha se imaginado na política novamente, até que, né, segundo ela, com muita sabedoria, Deus, né, trouxe ela de volta para cuidar das mulheres. Foi assim que ela iniciou aí o agradecimento dela ao prefeito, né, pela confiança e sensibilidade, inclusive, de acreditar na capacidade dela aí, né? Ela fez questão de destacar e agradecer também ao trabalho da sua equipe, que ela chama de Rosinhas e Cravinhos, né? E pediu aí que Deus conceda a ela muita saúde, sabedoria, para todos da equipe também, para conduzir aí essa secretaria que trará muitas demandas. Ela já tem essa consciência aí, né? Mas que estará lá para acolher, né? E aí é muito importante mesmo, né? Destacar este trabalho. O prefeito, ele reconheceu que direta ou indiretamente aí a Cristiane sempre teve uma participação muito importante na sua vida política, né, que é do marido. O novo prédio é muito bonito, bem equipado, mas para ele o principal valor aí tá realmente não no material, e sim na equipe de trabalho. Segundo o Jânio, né, ele aí arrancou lágrimas, inclusive, da artista Cate Porto, né, que é delegada municipal aí, territorial para mulheres LGBT+, e se define como mulher trans. Então, todos em Porto Seguro têm muito respeito, inclusive, pela sua pessoa, né? O bem-humorado chefe executivo ali destacou as obras que estão transformando a cidade em Porto e falou aí que a respeito disso, essa realmente a Secretaria da Mulher que traz aí essa informação muito precisa e necessária, novidade boa, política pública, realmente é necessário ter aqui em toda a região, eu digo a nível Brasil, inclusive, porque a Secretaria da Mulher ela é fundamental, é uma ferramenta importantíssima para tentar aí realmente reduzir os índices de violência contra a mulher, o feminicídio, né? Apenas medidas emergenciais, elas não são capazes realmente de corrigir. É um problema que é estrutural, é socioestrutural, mas a política pública ela vem sim como medida efetiva para tentar corrigir. Agora a gente vai falar aí de uma notícia bastante interessante que é do Mercosul, exatamente. Você já ouviu falar aí no Mercosul, o Mercosul que defende medidas, inclusive aí, de proteção para as crianças e adolescentes no meio aí digital. A gente já falou sobre esse assunto aqui em uma das edições do TVI News Notícias. A gente já falou aí como os influenciadores também têm agido nessas plataformas digitais, mas o Mercosul agora aí vem com essa novidade, né? Os países do Mercosul. O Mercosul, para você entender melhor, é um bloco aí formado por Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. É isso mesmo. Eles aprovaram aí neste sábado uma declaração especial conjunta sobre proteção da infância e adolescência em ambientes digitais. Essa declaração aí dos países manifestaram preocupação com o aumento, né? Foi um aumento aí da incidência de crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes, como assédio e intimidação, violação de privacidade e dados pessoais, abuso e exploração sexual e todas as outras formas de discriminação e violência, incitação e automutilação, até o suicídio, influenciados por tendências e desafios disseminados aos ambientes digital. O Mercosul, ele também apontou aí uma inquietação com o extremismo violento nos ambientes digitais, que podem aí resultar em ameaças concretas e estabelecimentos escolares, entre outros espaços frequentados por crianças e adolescentes, né? É muito importante aí essa discussão que está sendo ampliada aí pelo Mercosul. Essas salvaguardas de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais não devem ser assimétricas entre os países, recomenda aí a declaração do Mercosul, né? Eles aí propõem, né? Foi sancionado, aliás, né? O ECA Digital. Olha que interessante, o ECA Digital.
Foi em setembro que foi sancionado no Brasil a lei que protege aí crianças e adolescentes no ambiente digital, como redes sociais, aplicativos de jogos eletrônicos. Ficou conhecido então como ECA Digital, em alusão ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito útil realmente aí, né? Além disso, a lei prevê regras para a supervisão dos pais e responsáveis e exige mecanismos mais confiáveis aí para a verificação da idade dos usuários das redes sociais e que atualmente é feito basicamente por autodeclaração. Essa autodeclaração que pode aí realmente sofrer fraudes, né? Mas a norma ainda disciplina o uso da publicidade, coleta e tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes e estabelece regras de jogos eletrônicos, por exemplo, veda inclusive aí a exposição de jogos de azar. Muito importante aí essa discussão do Mercosul, que tem defendido aí medidas, né, cautelares para a proteção de crianças em ambientes digitais. Você que tem criança em casa, você que tem aí um parente, né, que é tio, que é sobrinho, aí tá podendo estar informado das mudanças que podem ocorrer aí, né? Essa discussão não é somente a nível Brasil, outros países também estão envolvidos e é muito utilitário. Agora a gente vai para um rápido intervalo e eu já retorno com o último bloco aqui de notícias para vocês. Aqui é sempre assim, notícia de qualidade, TVI News, segunda edição para vocês. Já já a gente retorna. O governo do estado tem um lado, o do povo baiano. Por isso, a Bahia se tornou o estado do Brasil que mais investe para melhorar a vida das pessoas. Hoje, a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do Brasil. Porto Seguro tem também. Hoje, para se tratar, nem precisa viajar. Bora! E a Bahia também tem as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Já são 6 aqui na região e mais 21 chegando. Bahia pra frente, do lado da gente, o Bahia. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né?
O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. O governo do estado tem um lado, o do povo baiano. Por isso a Bahia se tornou o estado do Brasil que mais investe para melhorar a vida das pessoas. Olha aí, hoje a Bahia tem uma das maiores redes de hospitais e policlínicas estaduais do Brasil. Ilhéus tem também. E a Bahia também tem as escolas de tempo integral mais modernas do Brasil. Bora? Já são 11 aqui na região e mais 29 chegando. É a Bahia pra frente, do lado da gente, ô Bahia. Estamos de volta aí para o terceiro e último bloco do TVI Notícias, segunda edição de hoje. Agora a gente vai falar da Bahia, né? Tá chegando aí o Carnaval da Bahia logo em fevereiro, né? Mas já tem aí em janeiro, em algumas cidades aí, já os preparativos de um pré-carnaval. Mas na Bahia, o Ministério Público aí, ele resolveu realmente entrar com uma ação contra uma cantora aí por intolerância religiosa. Essa cantora, sabe quem é? É a cantora Cláudia Leite, isso mesmo aí, a Cláudia Leite. Ela teve um episódio aí de intolerância religiosa. Não sei se vocês estão lembrados, a gente vai aqui relembrar para vocês. Agora, nesse momento, o Ministério Público da Bahia, ele que ingressou aí com uma ação civil coletiva, né, contra a cantora Cláudia Leite. Ela foi aí acusada de prática de intolerância religiosa após a alteração de letras de músicas do Axé Music e apresentações públicas, né? A ação que a gente está falando, ela tramita aí na 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, né? E está pedindo aí nada mais, nada menos do que 2 milhões por danos morais coletivos, né? Além da imposição aí de restrições e atuação artística da cantora. Esse processo, telespectador, ele teve ali início, né, no final de 2024. E a cantora Cláudia Leite passou aí a adaptar apresentações ao vivo, né, de trechos da música desse repertório Axé Music. Em um dos episódios mais citados, a cantora substituiu aí a referência ao orixá Iemanjá por uma menção a Jesus como Yeshua. Ela trocou ali a palavra, né, Iemanjá por Yeshua. A alteração, longe de ser inédita, né, na trajetória de artistas que acabam aí reinterpretando obras à luz das experiências pessoais, foi suficiente para provocar reações organizadas aí a entidades ligadas a religiões de matrizes africanas, né? Na época, o Ministério Público foi acionado, né, pelo Instituto de Defesa dos Direitos de Religiões Afro-Brasileiras e abriu essa investigação. Aí o que aconteceu? Em janeiro de 2025, o IDAFRO, ele também tentou impedir a contratação aí da cantora pelo poder público, né, para poder ali cantar no Carnaval de Salvador, né? Foi encaminhada a entidade, defendeu que a Prefeitura de Salvador e o governo do estado realmente ali não pudesse contratar a Cláudia Leite. A solicitação, por sua vez, não resultou aí em impedimento formal, mas antecipou aí um conflito que está sendo levado pro judiciário, né? Para muitos analistas aí, a tentativa de punir Cláudia Leite seria um exemplo de cristofobia, né? Que é o ódio, a discriminação ou a violência praticada contra pessoas de comunidades cristãs em razão aí da sua fé. Bom, em setembro deste ano, a Câmara Municipal de Salvador aprovou aí a Lei de Combate à Cristofobia, apresentada por vereadores, né? Mas há controvérsias aí envolvendo a cantora, a cantora, né? Bom,
O caso agora deverá ser aí analisado pelo judiciário, que vai decidir se a manifestação pública da fé da cantora pode ser enquadrada como violação de direitos coletivos ou se está protegido pelas garantias, né? Falando de fé, falando aí de religião, a gente vai aproveitar a oportunidade para falar do Celebra Itabuna. Celebra Itabuna aí que aconteceu com grandes nomes, né? Um evento aí realizado pela Prefeitura de Itabuna, mas também aí teve críticas, né? No Celebra, que foi realizado aí no formato que gerou bastante críticas, né? Públicas de artistas, devido aí à falta de estrutura alegado por algumas pessoas, né? Argumentaram aí, né, que a estrutura foi utilizada, não foi palco, aquele palco ali montado, né, mas que foi trio elétrico, né, e aí teve essas críticas, né, a respeito do trio elétrico aí, né, em relação à estrutura, mas a crítica não parou por aí, né, o prefeito Augusto Castro permitiu que o evento fosse ali, de certa forma, instrumentalizado, né, e as pessoas, o ponto mais grave aí das críticas é relacionado aí dos próprios cristãos, né, artistas gospels e lideranças, que eles deveriam aí se sentir mais representados no formato ali, né, de estrutura de palco, mas não aconteceu, né. Infelizmente aí ficou essa crítica aí de público, né, por ser uma estrutura montada de palco, mas com grandes nomes, inclusive aí, da região. Falando de público, falando aí de festa, falando a respeito do mundo gospel, a gente também vai falar da lavagem do Beco do Fuxico, que é organizada aí também pela FIC, a FIC que vai estar aí abrindo, né, um prazo para a proposta de patrocínio da lavagem do Beco do Fuxico aí, do carnaval antecipado, né, o patrocínio, quem quiser aí investir no carnaval, o aviso público informa que já foi aí recebida uma proposta de patrocínio e conforme aí determina a lei, a FIC concede o prazo de até 5 dias úteis para que outros interessados também apresentem aí essas propostas, né, alternativas, né. O prazo final é até o dia 26 agora de dezembro, às 17 horas. Esse carnaval aí antecipado, muito aí esperado pelos itabunenses, eles estão com data prevista do dia 17, 22 e 25 de janeiro para acontecer aí. Será realizado aqui no município de Itabuna, né? Para fomentar aí a cultura popular e está com este edital aí participativo para todas as pessoas, né? É importante aí realmente fomentar esse tipo de evento, porque é cultural, né? E tudo aí que é cultural realmente merece ser valorizado com esse edital aí de patrocínio que vai até o dia 27, podendo aí, já está recebendo aí propostas, inclusive, né? A população de Itabuna aguarda uma estrutura bastante importante aí, que venha colaborar realmente. Esse evento, a lavagem do Beco do Fuxico, ela é tradicional, né? Ela acontece aí diversos anos, é importante que aconteça para manter viva realmente a cultura, não somente da festividade ali, mas também porque traz incentivos econômicos de forma sazonal, mas que também é satisfatório. E a última notícia de hoje alegra aí os corações dos esportistas, daqueles que acompanham aí o futebol, né? Porque ontem teve festa, ontem foi comemoração, foi dia realmente aí de muito barulho, de muita torcida. O time do Corinthians, ele jogou e ganhou, viu? O time ganhou e ali o pessoal ali comemorou bastante. O Corinthians que jogou aí contra o Vasco da Gama, ele jogou e se consagrou aí tetracampeão da Copa do Brasil. Muitas manifestações aí nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. As pessoas realmente foram para a rua para torcer, para comemorar, né? E nessa expectativa aí o Corinthians acabou vencendo e venceu por 2-1. Conquistou então aí o tetracampeonato da Copa do Brasil, né? Num jogo de ida, terminou ali empatado, né, 0-0, mas bem,
A partida, ela começou equilibrada e o Corinthians abriu logo de cara aí nos 18 minutos do primeiro tempo. Abriu o gol aí, após o lançamento pelo direito, Mateuzinho encontrou o Yuri, que dominou e finalizou no canto esquerdo do goleiro, Léo Jardim. É isso mesmo. O Vasco, então, tentou ainda, né? Reagiu ainda na etapa inicial pelo corredor esquerdo. André Gomes levou vantagem sobre a marcação, puxou ali para o meio e cruzou na segunda trave. O Nuno Moreira apareceu livre para cabecear e deixar tudo ali igual antes do intervalo. Mas, no segundo tempo, o gol do título realmente saiu aos 23 minutos. O Vasco perdeu a posse do meio-campo. O Breno Bidon puxou o contra-ataque em superioridade numérica e a jogada terminou aí com o cruzamento de Yuri Alberto. Bem posicionado, então, o Memphis Depay, ele ali acabou, né, apenas empurrou para o fundo das redes e selou a vitória corintiana, né? Foi isso aí que realmente resultou nessa torcida aí que festejou e comemorou bastante. E foi festa realmente para todo lado. Esses aí foram os destaques de hoje. O TVI Notícias vai ficando por aqui. Amanhã a gente tem uma entrevista especial. A gente vai falar sobre marketing digital e você vai estar aí ligadinho com a gente para acompanhar todas as novidades desse assunto. Mas por hoje, eu, Larissa Araújo, encerro por aqui essa programação e espero você amanhã nesse mesmo horário a partir das 17 horas. Uma boa noite.